E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando do canal História Fácil. E hoje iremos falar de Grécia Antiga, logo após a vinheta. E quando falamos de Grécia Antiga, nós temos que perceber que iremos falar nada mais nada menos que o processo de formação desse povo. Quando falando da formação da Grécia, percebemos o seguinte: a Grécia, eu tenho que entender onde ela se localiza. Então tem que entender que a localização da Grécia é dividida em 4 partes. Olhando o mapa, nós encontramos aí, de parte rosa, a chamada Grécia Peninsular, que é essa parte aí da Grécia, tá? Essa parte de rosa, onde vai a Península do Peloponeso, onde está Peloponeso, Coríntios, Argos, Esparta. A Grécia Insular, que é o conjunto de ilhas, está em vermelho no mapa. E essa parte mais escura, a Grécia Continental, onde se encontra também a cidade de Atenas. E a Grécia Oriental, onde você, em alguns filmes, vai falar de Troia. Então você perceber que essa localização é importante para entender e compreender a história grega. Saindo desse aspecto da localização da Grécia Antiga, meu caro, meu querido, minha querida, temos que entender que a história grega começa justamente com a chamada civilização cretense. Os cretenses habitavam a chamada Ilha de Creta, por volta de 2000 a.C. Essa ilha era formada por povos orientais, no qual vai fundar várias vilas, em destaque a Via de Féstio, Malia e a Ilha de Knossos, onde cada uma vai ter sua autonomia econômica e financeira. A economia dos cretenses era baseada no cultivo de cereais e olivas, criação de bois, porcos e cabras e também a pesca. Havia então um comércio marítimo, e acreditamos que esses povos cretenses tinham relações econômicas com os fenícios. O polo era organizado em palácios, onde eram os centros políticos, religiosos e culturais. Como tinha relações econômicas, os povos cretenses recebiam vários tributos, tá? Cobrança de impostos, e fazia comunicação também nas suas cidades, nas suas ilhas, através de estradas. Os cretenses, que nós sabemos a nível cultural, e aí nós temos que lembrar que a ponto de contribuição deles, é justamente o que? O tipo de escrita, a chamada escrita linear A. Só que os cretenses vai sofrer a invasão de um povo indo-europeu. Esse povo são os chamados aqueus. Ao os aqueus fazer essa invasão, eles vão formar e vão ocupar a Grécia, especialmente, vamos deixar claro assim, especialmente na cidade de Micenas. Então, os aqueus, ao ter contato com os cretenses, vai formar o que nós chamamos de civilização creto-micênica. Tá? Onde o palácio, a partir de 1400 a.C., o palácio vai ser o local do poder, o centro de poder político e econômico. Se eu tinha na civilização cretense um tipo de escrita chamada linear A, na civilização micênica eu vou ter um tipo de escrita chamada linear B, tá? Que é uma característica comum para poder entender a formação cultural desses povos gregos. Contudo, o que os creto-micênicos faziam? Cobrança de impostos. Só que é uma região que vai ter constantes invasões. E dessas invasões vai surgir o quê? A invasão de outros povos que vai dar origem à civilização grega. Esses povos nós chamamos são os jônios e os eólios, que vão invadir a Grécia continental, e os dórios, que vão invadir a ilha de Creta. Diante disso, esses povos podem ser considerados como povos fundadores da sociedade grega. Então, quais são os povos, as civilizações ou os povos que vão formar a civilização grega? Podemos falar então que são quem? Os dórios, os jônios, os eólios e os aqueus. Beleza? O que eles promovem então na cultura grega? A destruição de todos os palácios micênicos, vai ocorrer um empobrecimento material e a escrita vai desaparecer por volta de 300 anos. Quer dizer que eu vou ter um grande retrocesso. Por isso que não temos quase nada escrito desse período de 300 anos. Diante disso, na obra de Homero, Ilíada e Odisseia, vai ter as características desse período que historicamente classificamos como período homérico. O período homérico é o período que as principais fontes de estudo são as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, como está aqui na imagem. Contudo, sabemos que nesse período os reis irão perder o poder, e a aristocracia, formada pelos gênios, vão se fortalecer. Tá? A base da organização familiar é os chamados oikos,
Conceito. O que é oikos? Está aí no slide. Oikos, uma grande família, seus descendentes e seus bens acreditavam pertencer a um ancestral comum, homem ou Deus. Na mitologia, lembramos, por exemplo, dos vários heróis que eram descendentes, por exemplo, de Zeus, tá? Ou que eram parentes de Apolo. Tá bom? A produção desse período era uma produção de subsistência, e o que sobrava era o acúmulo pelo chefe. O chefe, ou o rei, governava auxiliado por uma assembleia de guerreiros, sábios e outros grupos familiares. Contudo, sabemos que esse tipo de formação vai dar origem ao que nós chamamos de cidades-estado. Para descrever um pouco o espírito pré-homérico, espírito homérico, nós sabemos aí da Guerra de Troia. Sabe, aí tem algumas imagens, mas a Guerra de Troia ela é contada em Ilíada e depois é contada a volta de Ulisses para sua terra Tikal, Ítaca. Tikal é outra cidade, meu Deus, loucura. Ítaca, né, onde demora 10 anos a voltar para sua terra. Tá bom? Então a Guerra de Troia, de acordo com as novas fontes de pesquisas, ela realmente existiu, realmente ocorreu. O que não vai ocorrer é toda a mitologia, mas durou 10 anos, ok? Cidade-estado, conceito básico da sociedade grega, onde a cidade-estado ela vai se localizar às margens do mar Mediterrâneo. Nessa cidade-estado eu vou ter a difusão do uso do ferro, eu vou ter o advento da construção de monumentais em pedra e, é claro, a criação da escrita alfabética. Fabricação de artigos de bronze e era composta por 3 elementos. Esses 3 elementos de uma polis podemos falar que era o território agrícola, o núcleo urbano e a acrópole. O território agrícola era composto pelas famílias camponesas, já o núcleo urbano era composto pelos templos, praças de mercado, e a acrópole, cidade alta, servia como defesa de unidade territorial. Todo esse período é marcado pelo regime patriarcal, onde o pater exerce todo o poder político. Aí você tem que observar que como é que vai se formar uma cidade-estado. Cidade-estado se forma da seguinte maneira: eu tenho um indivíduo, vários indivíduos vai formar um gênus, vários gênus vai formar uma frátria, várias frátrias vai formar uma tribo, várias tribos vai formar um demos, demos vai formar o quê? A cidade e estado propriamente dita. Com esse crescimento populacional vai começar a ocorrer o que nós chamamos de segunda diáspora grega, tá? Dispersão do povo grego, onde parte deles irão para a Magna Grécia e outra parte irá para a Península Itálica. Segunda parte da Grécia Antiga, podemos falar então, ao nível de estudo, que nós vamos falar da cidade de Atenas, onde o berço da democracia, que vai passar por vários modelos políticos. O povo fundador de Atenas vai ser os povos jônios, do século X a.C. Localizada aonde? No alto de uma colina, a poucos quilômetros do mar Egeu, onde vai ter portos naturais, que vai desenvolver a pesca e o comércio marítimo. A administração de Atenas vai ser feita da seguinte maneira: eu vou ter um rei, onde vai ser auxiliado por um magistrado chamado de ancotado, onde eu vou ter um conselho de aristocratas, Areopago. Lembra-se que Areopago e Areopago, magistrados, todos são aristocratas, todos são chamados bem-nascidos. Só que aí esses bem-nascidos que é composto pela aristocracia grega, né, os chamados eupátridas, que vão escolher os magistrados, e os próprios eupátridas vão escolher quem vai fazer parte do conselho de aristocratas, que é Areopago. Então se percebe que a população mais pobre e a população mais humilde fica à margem da administração ateniense. A sociedade ateniense vai ser dividida da seguinte maneira: eu vou ter os eupátridas, cidadãos, aqueles que detêm terra, são os guerreiros, são os todos poderosos. Abaixo eu teria a camada intermediária, chamada de demiurgos. Depois, a camada mais baixa, os metecos, que são estrangeiros. E muito baixa, os chamados o quê? Escravos. Ok? Solon vai ser um dos legisladores que vai começar a promover um conjunto de reformas em Atenas. E essas reformas começam em 594 a.C. Porque Solon vai fazer o quê? Ele vai cancelar as dívidas contraídas pelos camponeses, ele vai extinguir a escravidão por dívidas de cidadãos atenienses, ele vai dividir os cidadãos de acordo com cidadãos em 4 categorias, de acordo com a riqueza que é adquirida. Só os mais ricos podiam ocupar cargos mais importantes no governo.
Diminuiu a força do Areópago, que era composto por aristocratas, criando dois órgãos: a chamada Bulê, conselho composto por 400 membros, para criar leis, preparar leis, e a chamada Eclesia, que é uma assembleia popular para votar as leis. Ok? Só que depois de Solo vai ter uma forma de governo em Atenas chamada de tirania. O que é tirania? O tirano era um governante que tomava a força e valia-se do apoio popular para exercer de modo autoritário. Entre os tiranos, em Atenas vai se destacar a figura de Pisístrato, 560-527 a.C. Pisístrato vai confiscar as terras dos aristocratas e distribuir aos pobres. Vai criar empréstimos aos pequenos agricultores, vai construir portos, canais e bibliotecas, vai incrementar o comércio exterior de Atenas e vai permitir o acesso ao homem comum à vida cultural ateniense. Só que quando ele morre, deixa o governo na mão dos seus filhos, e aí é claro, né, nem tudo vai ser perfeito, vai ser um fracasso com seus filhos. Diante disso, vai surgir uma terceira forma de governo chamada democracia, criada pelo Arconte Clístenes, tá? Com apoio popular. Ampliou a participação popular. Antes de Clístenes eu vou ter 4 tribos, onde vou ter uma aristocracia com poder, a chamada Bule 400. Com Clístenes eu vou ter 10 tribos, condição social e diferentes lugares, e compositando uma Bule com 500 membros. Essas 10 tribos vai formar o que nós chamamos de demos, que vem de povo, ou seja, 10 representantes. Sorteio para preenchimento do cargo de 1 a 2 anos. Essa é a ideia de democracia ateniense. Os principais órgãos que nós temos em Atenas nesse período democrático é a chamada Assembleia do Povo, onde encontramos a Eclesia, onde votavam as leis, escolhiam os magistrados, tinha dinheiro público e onde os cidadãos, todos os homens livres com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Esse tipo de democracia excluía mulheres, ok? Escravos e estrangeiros. Principais órgãos da democracia ateniense: Conselho dos 500, a Bule, 500 cidadãos por sorteio anual, onde preparar projetos para serem votados pela Eclesia. Contudo, tem 2 conceitos que você tem que saber de Atenas. Entre eles, o chamado ostracismo, que consistia em expulsar da cidade por 10 anos qualquer um que representasse uma ameaça à democracia. Ele seria exilado, ele seria expulso. E a chamada democracia de Atenas, que os escravos e as mulheres estrangeiras não tinham direitos a ela, eles eram excluídos. Destaca-se então, nesse período democrático, o governo de quem? De Péricles. Péricles vai criar um tribunal popular composto de 6.000 cidadãos, no qual os membros do tribunal vai ser feito através de sorteio. E, é claro, a remuneração para os ocupantes dos cargos públicos e construção do porto de Atenas. Com Péricles podemos falar que é a época de ouro da cidade ateniense. Saindo de Atenas, vamos falar um pouquinho de Esparta. Está aí fresco, aí um filme de um pouco tempinho atrás, um tempinho a mais, chamado 300. E aí, quando nós falamos de Esparta, tem que perceber que Esparta realmente é um acampamento em armas. Esparta é situado na Península Peloponesa, na região da planície da Lacônia, onde a base econômica vai ser a figura da economia agrícola. A política espartana vai ser organizada da seguinte maneira: eu tenho na base social os chamados ilotas, população sem direitos, servos do Estado. Acima deles, eu tenho os chamados periecos, habitantes da periferia, que prestavam serviço militar obrigatório em guerra. Acima, eu tenho uma Assembleia Popular composta pelos esparciatas, que compunham o exército. Desse exército formavam uma diarquia, um governo de 2. Onde essa Assembleia Popular também exercia a eleição para compor os conselhos de anciões, que era chamado de Gerúsia, no qual tinha poder de veto sobre a Assembleia Popular. Essa mesma Assembleia Popular poderia escolher os 5 éforos. Então Esparta era um tipo de política, nada mais nada menos, com 2 reis. A organização estrutural de política, podemos falar uma diarquia, 2 reis com funções religiosas e militares, a Gerúsia, 28 anciãos, funções legislativas, Ápela, Assembleia de Esparciatas, funções eleitorais, e Éforos, 5 cidadãos, funções fiscalizadora e executiva. Quando você assiste, por exemplo, o filme 300, você vai encontrar aí a figura de Leônidas sendo um dos reis. Provavelmente Leônidas é o rei que representa a parte militar. E aí você tem cidadãos espartanos, esparciatas, homens livres à disposição do exército.
Os periecos, tá em negro, homens livres do comércio e artesanato, e os ilotas, que eram homens presos à terra que sustentavam os passeatas. Já na educação espartana, podemos falar que todo mundo já sabe disso, mas vamos reforçar isso, era uma educação militarizada. E aí nós temos um textinho falando. Aos 7 anos passava a viver em quartéis, aprendendo exercícios militares e a suportar a dor e o frio. Aos 15 anos passavam por um ritual de passagem e, se falhassem, eram rebaixados a uma condição inferior no grupo. Dedicados à guerra, os espartanos viviam daquilo que era produzido pelos ilotas em suas terras. O comércio praticamente não existia. E aí você tem um modelo de soldado espartano. Nada de peito aberto, só de sunguinha e capa, não. Isso é coisa de filme. Saindo de Esparta, vamos falar um pouquinho da cultura grega. E dessa cultura grega, sabemos que eles eram um grupo politeísta, muito bem, acreditavam em vários deuses. E os deuses em destaque, nós temos aí Zeus, senhor de todos os deuses. Quando ocorria uma tempestade, os gregos acreditavam que os raios e os trovões eram lançados por Zeus em estado de fúria. Só que aí, quem jogou God of War, sabe que meu amigo Kratos matou todo mundo, menos Afrodite. Por que não matou Afrodite? Era a esposa e irmã de Zeus, protetora das mulheres do casamento. Zeus era namorado durante 300 anos, até que aceitou se casar com ele. Tá? Para as Atenas, ou simplesmente Atena, filha de Zeus, deus da sabedoria e protetor das atividades artesanais. Era protetor da cidade de Atenas, em cuja homenagem foi construído o Partenon, na época de Péricles. Apolo, filho de Zeus, deus da luz e das artes, protegia os músicos, os médicos e os profetas. Em geral é acompanhado pelo canto das 9 musas protetoras das artes. Afrodite, deusa do amor e da beleza, brotou da espuma do mar. E Artêmias, irmã gêmea de Apolo, deusa da caça. Era uma excelente arqueira e suas flechas sempre acertavam o alvo. Hermes, mensageiro dos deuses e deus do comércio, também protegia os viajantes e os escritores. Deméter, deus da agricultura, responsável pela fertilidade da terra e irmã de Zeus. Já Dionísio, deus do vinho e do prazer, nasceu da corte de Zeus. Poseidon, deus dos mares, irmão de Zeus, foi ele que deu os cavalos de presente à humanidade. Já Hades, senhor, não gosto de termo inferno, senhor do mundo dos mortos, tá? Deus do mundo subterrâneo, do reino dos mortos, irmão de Zeus. E aí nós sabemos muito bem da mitologia, vários contos. Depois podemos comentar aqui e falar um pouquinho sobre cada um dos contos da mitologia grega. Jogos Olímpicos na Grécia Antiga, e aí sabemos que os Jogos Olímpicos eram um festival de competições, realizado a cada 4 anos na cidade de Olímpia, de caráter religioso, de homenagem a Zeus, iniciado em 776 a.C. Apenas homens participavam, todos nus, tá, dos jogos. Eram respeitados por todos os gregos e recebidos como heróis. As mulheres eram proibida a participação como esportistas e espectadoras. Incluíam provas de diversas modalidades esportivas, inclusive música e poesia. Durante os jogos era decretado um período de paz, trégua sagrada. A trégua era sagrada, então não podia ter nenhum tipo de conflito. O prêmio para os vencedores era apenas uma coroa feita com ramos de oliveira. Os jogos na Grécia Antiga foram celebrados até 393 d.C. e em 1896 foram realizados em Atenas os primeiros Jogos Olímpicos, época contemporânea. Já nas artes, na Grécia Antiga, destacamos o quê? O teatro grego, onde somente os homens podiam atuar no teatro. Tinha 2 gêneros, a tragédia e a comédia. Na tragédia destaca-se os autores Esquilo, Sófocles e Eurípides, e na comédia Aristófanes criticava os costumes gregos. Já na arquitetura grega, nós temos 3 elementos. O chamado estilo dórico, onde a coluna era grossa e se apoiava diretamente no degrau mais elevado. O capitel era simples, aí na imagem você vê o dórico. Capitel é essa parte aí, essa partinha que parece bem lisinha, bem simplesinha, tá? Essa parte é o capitel. O jônico, o capitel era ornamentado e a coluna era mais fina, sustentava essa base decorada. Estilo jônico, se você observar o capitel, ele lembra os seios de uma mulher. Não estou falando de indecência aqui não, isso na arquitetura é falado, tá? Lembra os seios de uma mulher. Já o estilo coríntio, o capitel era rebuscado e a coluna possui inúmeros sulcos verticais. O excesso pesqueiro é como se fosse folhas de louro.
monte de folhas colocadas no capitel. É uma diquinha para não esquecer. Já na escultura, embelezar os espaços públicos, representação da figura humana de maneira o quê? Fácil. Tá? E aí na pintura, podemos falar pintura em cerâmica, vasos gregos, figuras negras, figuras vermelhas. Quem assistiu o desenho da Disney, Hércules, vai lembrar que no início do desenho você tem lá as ninfas dançando, cantando, contando a historinha de Hércules dançando. Há um trecho inicial do filme. Tá? Já na filosofia, destaca de Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, com diálogo para chegar ao conhecimento, criou o método socrático. Platão fundou a escola de Atenas e criador da ideia de república. E Aristóteles, ideias vinham da experiência e o uso da lógica. Já a história e medicina, destaca-se Heródoto, sua obra História, o primeiro historiador, e Hipócrates. As doenças possuem causas naturais e o médico podia prever a evolução de uma doença mediante acompanhamento. O estilo de vida e dieta são importantes para a saúde, já como Hipócrates, sem o conhecimento de medicina que nós temos hoje, como ele era sábio. E aí nós sabemos que tudo é lindo na Grécia, mas tudo tem um início, e tem um meio, e tem um fim. E o fim da sociedade grega vai começar a ocorrer através das chamadas guerras entre os gregos. E o primeiro grande conflito entre os gregos, nós vamos encontrar as chamadas guerras médicas, onde médicos vêm de Medos, que são os povos persas. Por volta de 490, os persas e Aspudaro atacaram a cidade grega. A guerra durou 11 anos e as principais batalhas eram de Maratona, 490 a.C., batalha marítima vencida pelos gregos sob o comando de Atenis e Milcíades. Depois a batalha de Termópolis, a batalha terrestre vencida por persas, comandadas por Xerxes, a chamada Batalha dos 300. Batalha de Salamina, 480 a.C., a batalha marítima vencida pelos atenienses e Apotemtocles. E a batalha de Plateias, 479, batalha vencida pelos gregos, liderados por Pausanias. Só que para vencer, esses gregos se uniram através da chamada Confederação de Delos, uma união de cidades-estados sob a liderança de Atenas, assinando o Tratado de Susa, tá? Reconhecido pelos persas. Com essas guerras médicas, os atenienses se tornaram o quê? Uma grande, poderosa cidade-estado, onde vai gerar descontentamento por parte de Esparta. Tá? E aí Esparta, descontente, vai criar a chamada Liga do Peloponeso, onde vai começar outro conflito, que é a chamada Guerra do Peloponeso, onde vamos ter Atenas versus Esparta, onde Esparta ganha, depois Esparta versus Tebas, que Tebas vai virar as costas para Esparta e vai lutar contra ela, e Tebas ganha, e por fim Tebas versus Esparta e Atenas, onde vai possibilitar o enfraquecimento das cidades gregas, e nesse enfraquecimento das cidades gregas vai possibilitar a invasão dos povos macedônicos. Invasão essa feita por Filipe II da Macedônia, tá? Onde, quando Filipe morre, Alexandre, o seu filho, mais conhecido como Alexandre o Grande, vai impor um grande império, o Império de Alexandre. Características disso: educação refinada, porque ele foi educado, ele foi discípulo de Aristóteles, sólida formação intelectual e militar, tá? Onde eu vou ter marchou com 40 mil soldados sobre o Oriente, político habilidoso, respeitou as tradições dos conquistados, admitiu jovens persas no exército e casamento dos povos gregos e orientais, onde vai surgir o que nós chamamos de helenismo, que é o entrelaçamento da cultura grega com a cultura dos orientais, que é a mistura da cultura grega com a do povo oriental. A arte representava dramaticidade, expressividade e pressionismo. Você sabia? Olha só o que Alexandre tinha. Alexandre tinha um cavalo de estimação que era chamado de bucéfalo. Ele foi o único que conseguiu domar o animal, comprado pelo seu pai Filipe II. O cavalo acompanhou Alexandre em todas as suas campanhas militares até morrer de velhice, durante a campanha da Índia. Alexandre, para homenagear o cavalo, mandou fundar a cidade Bucéfala, no local onde o animal morreu. Esse era um cavalo que era especial para Alexandre. E aí no mapa você vê o quê? Você vê toda a expansão do império de Alexandre o Grande até a sua morte. Quando ele morreu adoecido, o império dele foi dividido entre seus generais. Em cada ponto principal ele vai fundar as Alexandrias, que vão ser pontos, vão ser locais para conhecimento da cultura grega.
E aí, galera, isso aí é Grécia Antiga, ok? Espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado bastante. Dê o seu like, inscreva-se no canal, tá? E até a próxima aula. Um abraço para todos, até mais!